Olá, sexto ano! Que bom encontrá-los novamente. Vamos começar o nosso segundo semestre, se Deus quiser, bem abençoado, com muita saúde para todas as famílias. Vamos manter os cuidados com a nossa higiene, com o uso de álcool em gel, lavar as mãos, usar máscaras, para a gente garantir que estejamos protegidos e saudáveis até o final da pandemia. Lembra que eu falei que logo, logo vai passar? Então, tá chegando perto do fim da pandemia, hein, gente? Nessas semanas estamos no pico, então é importante ficar mais isoladinho, guardadinho, evitar sair de casa, tá? Evitar contatos. E eu tenho certeza que muito em breve estaremos todos juntos lá no Colégio Atlético. Fecha os olhos, mentaliza essa escola. Lembra, gente, a chegada, o beijo da Lívia de bom dia, entrada no portão, os meninos já correndo, eufóricos, alegres, a ida para a sala, aquela sala grande, gostosa, os meninos já estavam lá alegres, esperando, e aquela alegria, hein? Os dois recreios, lembram? Os dois lanches, tinha gente que lanchava duas vezes. E as aulas, como eram boas, né? E cada professor trazendo uma novidade, as aulas práticas, o pátio com aquele futebol naquela quadra, naquele auditório gigante, aquele verde com aquele parquinho, que coisa mais linda. E as piscinas, nossa, que lugar maravilhoso, né? Vamos lembrar disso tudo com saudade e com o objetivo de que a gente vai voltar e nós vamos continuar fazendo cada vez melhor da nossa parte, de vocês como alunos e a minha como professora. Eu quero deixar vocês à vontade para poder entrar em contato comigo sempre que precisar, nem que seja para falar nada. Entre em contato, que assunto aqui é que não falta. E também para tirar dúvidas sobre os conteúdos, dúvidas sobre alguma coisa da escola, tá bom? Nossa equipe é uma equipe muito mais do que uma equipe de trabalho. É uma equipe de amigos que um se fortalece com o outro, um se apoia no outro, um orienta o outro para o trabalho. Nós temos uma equipe de gestão maravilhosa também, com a Keliane, que é muito amorosa e muito profissional, tem uma sabedoria também de muita admiração. E assim, cada pessoa que está ali foi escolhida a dedo para estar fazendo e fornecendo o melhor para vocês. E vocês podem ter certeza que não é essa pandemia que vai nos impedir. Estamos juntos com vocês. Vamos retomar, né, com as aulas online. Vamos ter nossas lives. Vai mudar um pouquinho a forma de avaliação, mas é para melhorar. Vocês vão ver que vai ficar prazeroso, assim como nas aulas presenciais. Aliás, eu já estou achando muito prazeroso, né? Eu tô aqui gravando e no meu computador não tá me permitindo aparecer, mas na nossa live eu vou programar uma surpresinha pra gente, tá bom? Não percam, hein? É muito importante estar na live, também assistir as aulas online, fazer as tarefas e postar lá no Google Sala de Aula. Bem, nós vamos retomar um pouquinho do módulo 2 sobre frações e vamos entrar no módulo 3 e 4, que é o objetivo do terceiro e quarto bimestres, ok? Então, retomando a ideia de frações, vamos lembrar o que é fração, né? A fração, gente, ela pode estar relacionada ao sentido de razão, quando faz a parte de um total, ou do quociente de uma divisão. Lembrando que quociente era aquele valor lá da resposta da divisão, que divide uma quantidade em partes iguais. Chamamos de numerador a parte que está sendo considerada e denominador as partes iguais do inteiro que foi dividido. Então, por exemplo, se eu for fazer a fração de uma pizza,
eu quero reparti-la em, vamos ver aqui, repartir em 8 partes. Imagina que seja 8 partes iguais, tudo bem? E aí eu quero representar quanto que é a parte que o Murilo comeu. E eu tô pintando aqui de vermelho a parte que o Murilo tirou, porque eram 2 sabores diferentes, então ele pegou um pedaço de cá, que era de calabresa, e um pedaço de cá, que era a moda. Qual que é essa fração? Seguindo o nosso conceito, aqui fala que o numerador, que é aquele que está lá em cima, é a parte que está sendo considerada, ou seja, quantos pedaços ele comeu? 2. E o denominador são as partes iguais do inteiro que foi dividido. Então, quantas partes tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a parte que o Murilo comeu foi 2/8 da pizza. Vamos ver esse exemplo aqui. Um grupo possui 12 pessoas, das quais 8 são mulheres e 4 são homens. Indique que fração do total de pessoas o número de homens representa. Faça o mesmo com o grupo de mulheres. Essa primeira leitura é só para a gente conhecer o problema. Depois a gente tem que ler de novo e grifar as partes importantes. Um grupo possui 12 pessoas. Então, olha o total. 12 pessoas. Das quais 8 são mulheres e 4 são homens. Pede para indicar qual que é a fração dos números de homens. Então, o homem tem quantos, né? 4. Qual que é a fração? A fração é a quantidade para o total. Qual que é o total? 12. Então, vou representar aqui, ó, H. H de homens. Homens tem 4, 12 avos. E mulheres? Porque ele falou assim, ó, faça o mesmo com o grupo de mulheres. M de mulheres tem quantas mulheres? 8 para 12. Acontece que nós vimos em fração também, que a gente pode simplificar. Quando os dois números, eles são múltiplos, né? Se eu multiplicar 4 vezes 3 dá 12. Então, eu posso simplificar para chegar na forma reduzida. Simplificar significa dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Qual o número que divide os dois ao mesmo tempo? Divide por 2, ok. Divide por 4. Vou tentar dividir por 4, porque ele chega na forma reduzida bem rapidinho. 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Então, a quantidade de homens é 1/3. E de mulheres, dá para fazer isso? Dá. 8 divide por 2, por 4, por 8, dá 12. Divide por 2, por 3, por 6, por 4. Então, eu vou dividir pelo denominador comum aqui, tá? Vamos dividir por alguém comum. O 8 e o 12 divide por 2, beleza. Mas qual é o maior que divide eles? O 3? Não, o 3 não divide o 8. O 4? Parece que é o 4. Porque depois vem o 6, que divide o 12, mas não divide o 8. Então, vamos lá, vamos dividir por 4. Então, 8 dividido por 4 é 2. 12 dividido por 4 é 3. Então, tá, homens ficou 1/3. Então, se você tiver o grupo aqui, né, e dividir em 3 partes, esse grupo, vamos supor que esse grupo de pessoas foi dividido em 3 partes. Uma dessa parte aqui representa os homens, e 2 dessas partes, vamos supor que seja essa aqui, mas essa aqui, né, seriam as mulheres. Ou diferente, uma dessas partes é homem, as outras que sobrou, ó, 2/3 são as mulheres, de fato. Ou a pessoa é homem, ou ela é mulher. Então, ficou aqui 1/3 para homem, 2/3 para mulheres. Simples, não é? É assim que aparece fração no nosso dia a dia, para representar os dados. Olha aqui, uma simbologia de fração. Bate o olho nisso aqui e você lembra.
Mesmo que não tenha linha, você sabe que você tem uma noção visual e uma representação que você consegue ver que é uma fração, quando você divide todas as partes por iguais, e retira um pedaço. Nesse caso aqui, essa fração é quanto? Não é o pedaço que eu estou tirando? E foi dividido em quantas? 4. Então, é 1/4. Nós vimos adição e subtração. Dentro de várias situações, nós vimos como é que a gente podia fazer adição e subtração. E aprendemos o quê? Que fração de denominadores iguais soma-se ou subtrai-se os numeradores e conserva o denominador. Vamos ver esse exemplo? Ó, esse aqui somado com esse aqui. 1/2 mais 3/2. Como é que eu somo? Ó, a regra diz: soma os numeradores. Vamos somar 1 mais 3, 4. E conserva o denominador. Conserva é o que? Mantém. Ok. Posso continuar? Pode. Ó, 4 divide por 2, dá quanto? Lembra que fração pode ser enxergado também como uma forma de divisão? 4 dividido por 2 é 2. E se fosse subtração? Vamos ver? Se fosse 6/5 menos 3/5. A mesma situação. Subtrai-se o numerador, 6 menos 3, 3. E conserva-se o denominador, 3/5. Aqui não tem como simplificar e nem dividir um pelo outro, porque 3 é menor do que 5, 3 é primo e 5 também é primo, ou seja, divide só por ele mesmo e por 1. Então, 3/5 é a resposta. Isso aqui, gente, quando a gente tem denominadores iguais. E quando os denominadores são diferentes? Esse é um assunto que eu vou tratar na segunda-feira, tá? Por enquanto, eu só quero fazer uma revisãozinha do que nós já falamos no segundo bimestre. Multiplicação e divisão de frações. Além de somar e subtrair, eu também posso multiplicar e subtrair, e dividir. Para multiplicar frações, multiplicamos numerador com numerador, tchu-tchu. E denominador com denominador, ó, tchu-tchu. Então, fica A vezes C, fica A vezes C, e B vezes D, B vezes D. Vou mostrar isso aqui através de número, ó. 2/5 vezes 1/2. Não precisam ser iguais. Os denominadores podem ser diferentes. Fica com 2 vezes 1, que é 2. E 5 vezes 2, que é 10. Professora, posso simplificar? Pode. Aqui você ainda pode dividir os 2 por 2, ó, vai ficar quanto? 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. 1/5 ou 2/10. E a divisão, como é que é feita? A divisão, olha só, não existe divisão de fração, mas existe multiplicação. Então, a gente explica a divisão através da multiplicação, porque a divisão é o inverso da multiplicação. Veja, divisão é o inverso da multiplicação. Então, a divisão de frações está definida como a multiplicação de uma fração pelo inverso da outra. Veja só, A sobre B dividido por C sobre D. A primeira fração eu vou manter, ó, fica igualzinha. Porém, a segunda fração eu vou inverter. Eu vou trocar o sinal, que era de dividido, vai virar vezes. Observe, era dividido, ele vira vezes. Veja o sinal. E a minha fração aqui, C sobre D, vai virar D sobre C. Logo, eu tenho uma multiplicação. E na multiplicação é o quê? Só fazer o de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, a regra é o de cima com de cima, de baixo com de baixo. Isso na multiplicação. E na divisão? Ou você troca a segunda fração, inverte, né? Ou simplesmente multiplica cruzado. Porque olha só, se eu tivesse aqui, ó, A sobre B dividido por C sobre D, era só falar que a regra é multiplicar cruzado. Porque quando eu inverto, esse aqui
fica junto do A. O D fica junto do A. Então, fica AD dividido por, e multiplica aqui, BC. BC. Como é que são em números? Vamos fazer essa mesma aqui, ó. 2/5 dividido por 1/2. Você vai conservar a primeira fração, 2/5, colocar multiplicando e inverter a segunda. 1/2 é 2. Porque 1 e nenhum é a mesma coisa. Não colocar o denominador aqui é a mesma coisa que colocar 1. Lembrando que todos os números do mundo podem ser escritos em formas de fração. Justamente porque 2 dividido por 1 é 2. E aí, como é que resolve? 2 vezes 2, 4. 5 vezes 1, 5. Então, a resposta é 4/5. E não seria a mesma coisa que multiplicar cruzado? Ó, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 1, 5. Então, fica aí do jeito que você achar melhor. A regra é, conserva a primeira e multiplica o inverso da segunda. Dentro de frações, a gente pode ter uma particularidade, que é quando o denominador é 100. Veja só, as frações com denominador igual a 100 podem ser escritas usando apenas o seu numerador e o símbolo, uma barrinha com 2 bolinhas, que é chamada de porcentagem. Veja só, 25 sobre 100 é a mesma coisa que 25%. 25 centésimos é o mesmo que 25% ou percento. Tanto faz você falar porcentual ou percentual. Exemplo, mas é mais comum falar porcento. E também traz a ideia de divisão por 100. Olha só, o próprio nome falou, ó, por 100. Exemplo, em uma festa para 250 pessoas, 120 eram homens. Que porcentagem os homens representam nessa festa? Então, eu tenho uma quantidade de fração. A princípio, eu tenho que 120 homens, vamos sublinhar, de um total de 250 pessoas. Então, a gente monta a fração 120 está para 250, ou seja, 120 homens, vou colocar o H aqui, e esse aqui é o total, fração não é isso? A parte de um todo. Agora é o seguinte, para fazer aparecer fração, eu preciso, fração já apareceu, para fazer aparecer porcentagem, eu preciso o quê? Que o denominador seja 100. Então, eu vou trabalhar essa fração até chegar no 100 no denominador. Lembrando que a operação que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima. Então, veja só. Primeiramente, vamos dividir o numerador e o denominador por 10. Por quê? É a regra do tchaca-tchaca. Tem 0 aqui. Tchaca. Tem 0 aqui embaixo? Tchaca. A resposta, então, fica o quê? 12/25 avos. Eu nada mais, nada menos fiz do que uma divisão por 10 em cima, divisão por 10 embaixo. Como é que chama isso? Dividir de cima e de baixo pelo mesmo número? Chama simplificação. Vimos isso. Tá bom, agora ficou mais fácil, hein? 12/25 avos. Fazer o 25 virar 100 não é difícil. Se você pegar 100 e dividir por 25, você vai ver que dá 4. 4 parcelas de 25 dá 100. Então, se eu multiplicar o 25 por 4, igual foi feito aqui, eu vou obter o 100 que eu estou procurando. Mas atenção, se você multiplica embaixo, tem que multiplicar em cima também. Por isso que o 4 aparece embaixo e em cima. Ele tem que aparecer na mesma operação, vezes embaixo e em cima. Então, 12 vezes 4, 48. Agora, eu tenho a fração que eu queria, 48 centésimos. Então, esse 100 pode virar simplesmente um símbolo de porcento. Portanto, o número de homens nessa festa era 48% das pessoas dessa festa eram homens, ok? Então, não é difícil.
a gente simplesmente simplificou e também a gente multiplicou embaixo e em cima. Quando multiplica embaixo e em cima por um mesmo número, eu não estou simplificando porque eu não estou reduzindo. Eu estou fazendo o quê? Achando uma função equivalente, ou seja, que tem a mesma representação no grupo, sem alterar a resposta. Então, a resposta está aqui, 48%. Nós já estudamos porcentagem, eu me lembro até que a Isadora no começo tinha dificuldade, mas depois ela pegou firme, arrasou, respondia tudo. Vocês lembram disso? Foi lá no início do ano. Exemplo. Outro exemplo. Suponha que você ganhou 10% de desconto numa compra de calçados no valor de 150. Quanto você pagará pela compra? Olha a resolução. Primeiramente, você lê o exercício só para conhecer. Agora você vai ler com aquele olhar clínico, sublinhando e circulando as coisas importantes. Suponha que você ganhou desconto de 10%. Ó, essa palavra desconto também é muito importante. Por quê? Porque ou pode ter desconto ou pode ter acréscimo. Qual a diferença do acréscimo e do desconto? O próprio nome fala, acréscimo. Quando você está crescendo, acrescentando algum valor. Isso acontece quando você pega um dinheiro no banco e depois você vai pagar, você vai ter que pagar um acréscimo de alguns juros. O banco até empresta, mas ele vai te cobrar por isso, não? É como se ele cobrasse um aluguel por você estar usando o dinheiro dele, entendeu? E desconto você vai o quê? Tirar, abater, diminuir. E nesse caso aqui, você fez uma compra boa de calçados. Olha aqui, você comprou R$ 150 e conseguiu um desconto de 10%. Então, vamos sublinhar calçados no valor de 150. Aí a pergunta é, quanto você pagará pela compra? Então, eu pedi para primeiro você ler atentamente o enunciado, sublinhar os dados, nós sublinhamos, e circular o que se pede, porque quando você tem isso, você pode descartar as outras informações. Quanto você pagará pela compra? Organize as ideias. Então, vamos lá. O que eu tenho que achar, então? Eu tenho que achar quanto que é 10% de 150, porque esse foi o valor do desconto. Só que não termina aí. Quando eu achar o valor do desconto, eu depois tenho que fazer o cálculo para saber quanto que eu vou pagar pela compra, porque o exercício não quer saber o valor do desconto, ele quer saber quanto que você pagou na compra. Então, vamos lá, 10% de 150. Se vocês forçarem um pouquinho a memória, vão lembrar lá do primeiro bimestre, quando a gente estudou porcentagem, eu falava 10%, escreve em forma de fração, 10 em cima, e esse símbolo por cento é o 100 no denominador. O de representa qual conta, o vezes, e o 150 logo ali. Então, eu falava que juntou isso, era só fazer continha agora. Veja só, eu tenho 10% de 150. Eu posso multiplicar aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho um número, o 1 é como se estivesse lá debaixo dele? Não está escrito, mas a gente sabe que existe, porque como fração também é uma divisão, a gente sabe que 150 dividido por 1 é 150. Então, posso escrever dessa forma aqui que não altera o resultado. Então, eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Fica, então, 10 vezes 150, embaixo 100 vezes 1, que é 100. Vamos resolver a parte de cima aqui. O numerador 10 vezes 150... Lembra da regra do tchutchu? Era só escrever o número e acrescentar os zeros que tiver no 10, no 100 ou no 1000 lá no final. Então, foi isso que eu fiz, ó. Escrevi os 150 e acrescentei esse zero aqui lá no final. Eu chamava isso aqui de regra do tchutchu, lembra? Isso ganha tempo, é só você acrescentar. Se for 10, só acrescenta 0. Se for 100, acrescenta 2 zeros. Se for 1000, 3 zeros e assim por diante. E o 100 fica lá embaixo sozinho esperando, porque ele não tem ninguém mais para fazer a operação. Agora eu posso fazer o tchaca-tchaca, que é cortar em cima e cortar embaixo. O que significa isso? Significa que eu estou simplificando, dividindo em cima e baixo por 100. Esse negócio de corta significa simplificar.
Quando eu divido 1.500 para 100 pessoas, dá 15 para cada um. Quando eu divido R$100 para 100 pessoas, dá R$1 para cada um. Ou simplesmente vem aqui, ó, tem 0 na unidade, corta com 0 da unidade do outro. Tem 0 aqui na dezena, corta com 0 da dezena do outro. Ok? Sobrou então o quê? 15 sobre 1. E quanto que é 15 dividido por 1? 15. Então, esse é o valor do desconto. Esse é o desconto. Desconto. E o exercício me perguntou o quê? Quanto pagará pela compra? Então, eu vou pegar os 150 e tirar R$15. Vai sobrar 135, que é o valor que eu paguei nos calçados. Para casa, olha que delícia! Primeira semana já vamos começar fazendo leitura da página 96 e 97, resolução da página 98 e 99. Tá bem tranquilo, tem muito desenho, leitura, interpretação, qualquer coisa me chama. E também, quando terminar de fazer esses de multiplicação, esses exercícios aqui são de multiplicação. Quando terminar, pula lá para a parte de porcentagem. É a página 102 e a página 103 e os exercícios da página 104 e 105. Obrigada, estou à disposição nesse WhatsApp, que eu sempre disponibilizei o meu número, mas nem todo mundo tem. Tá aí e até semana que vem. Beijo, beijo. Bom dia, sexto ano, tudo bem? Como passaram? Férias? Espero que tenha sido tudo muito proveitoso, divertido, que vocês tenham descansado bastante. E agora estamos aqui retomando o nosso ensino à distância, né? O nosso ensino aqui via internet e o terceiro bimestre, tá bom? Boas-vindas a todos. Espero que esse terceiro bimestre seja como os outros, muita aprendizagem, com muita colaboração de todos, com muito empenho, com muita dedicação e, acima de tudo, carinho e respeito entre todos. Hoje nós falaremos aí um pouquinho aí de linguagem verbal e linguagem não verbal. Nós temos aí uma aula de redação. Eu já comentei com vocês, nós já tivemos aulas sobre esse tema e agora ele retorna nesse terceiro módulo aí de vocês. Então, creio que será mais tranquilo a resolução de exercícios, a questão do conceito, de como aplicá-lo, de exemplos, porque já é um assunto que vocês conhecem. Então, linguagem verbal e não verbal. Então, vamos aqui para conceituação, né? O que seria essa linguagem verbal, não verbal? Para quem aí esqueceu, ou para quem não conhece, ou para quem já conhece, sabe, para dar uma relembrada. Então, a linguagem verbal é um tipo de linguagem que ela é expressada, ela é colocada através das palavras, sejam elas escritas ou faladas. Nesse momento que você está ouvindo a minha voz, é uma linguagem verbal. E se você estiver lendo essa conceituação que está aí na sua tela, também é uma linguagem verbal, porque ela está escrita. Eu estou falando, mas ela está escrita, tá? E a não verbal é aquela que utiliza de imagens, né? E quando fala signos visuais, significa o quê? Imagens, desenhos, gravuras, tudo isso é transformado aí em linguagem não verbal. Né? Para que ela, né, seja efetivada, precisa ter essa imagem, essa gravura. Então aí, né, tem-se como exemplo as imagens nas placas e as cores na sinalização do trânsito. Então, existem placas que só tem o desenho e ele diz alguma coisa para você naquele desenho. Então, é uma linguagem o quê?
não verbal. Por exemplo, esse desenho que tem aí na tela, né? Essa gravura que tem aí, né? Um rosto, um chapéu e as mãos, né? Como se estivesse batendo palmas. É uma linguagem não verbal. Por quê? Porque ela é um desenho apenas. Ela não tem nenhuma letra, nenhuma fala em cima dela. Então, é uma linguagem não verbal. Vamos olhar aí. Eu coloquei 3 exemplos para vocês. Um de linguagem verbal, um de linguagem verbal e um de linguagem mista. Que a linguagem mista é o quê? Quando a linguagem é formada por linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo. Então, olha só, o desenho do semáforo é o quê? É uma linguagem não verbal. Por quê? Porque ele é um desenho, né? Ele é um equipamento e ele utiliza-se das cores, né? Que identificam se você pode, se você deve parar, se você pode seguir ou se você deve ter atenção. E essas cores aí, né? Essas ações são representadas pela cor vermelha, amarela e verde. Então é uma linguagem não verbal. Ela te passa uma mensagem que você precisa saber naquele momento lá no trânsito, sem utilizar de nenhuma palavra, seja ela escrita ou seja ela falada. Já na placa ao lado, silêncio, por favor, é uma linguagem verbal. Tá escrita. Tá escrita e tá falada porque eu estou falando, né? Eu estou lendo. Então, é uma linguagem verbal. Já nessa placa de baixo, tem assim, aviso. Área restrita somente pessoal autorizado. E a imagem aí de uma mãozinha dentro de um círculo, né? De um círculo que é contornado com a cor vermelha. Esse exemplo é um exemplo claro de imagem verbal e não verbal, imagem de linguagem mista. Por quê? Porque ela tem a imagem da mãozinha e ela tem também a questão o quê? Das palavras, da escrita. Ela tem uma escrita aí, né? Dando um aviso. Então, é uma linguagem mista. Então, aí nós temos linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Eu não coloquei a conceituação da linguagem mista porque é só juntar as duas que vocês já vão conhecer, já vão entender que, né, que ela significa, que juntou-se as duas. Então, reforçando aqui, linguagem verbal é tudo aquilo que é falado ou escrito. Linguagem não verbal é tudo o quê? Que é representado por signos visuais. O que são signos visuais? Desenhos, gravuras, placas, cores, tudo que não tenha palavras. E a linguagem mista é a junção das duas linguagens, a verbal e a não verbal. Então, são essas conceituações que eu preciso que vocês relembrem, né, que vocês tenham em mente, para que nós possamos aí dar seguimento aí nas próximas aulas, nas atividades que nós estaremos fazendo. Como proposição de atividades, eu coloquei aí para vocês já no módulo 3, tá, meninos? Aí já é módulo 3, nós já, né, módulo 2 ficou antes das férias. Nós temos aí um conteúdo, né, que né, os recursos da linguagem, né, dentro do anúncio publicitário. Hoje nós falamos aí de conceituação de linguagem verbal e não verbal, porque ela é muito esses dois tipos de linguagem, verbal e não verbal, e mais a mista, é muito utilizado nos anúncios publicitários, na publicidade em si. Seja ela em folder, em outdoor, na televisão, no rádio, né? Quando é no rádio, ela é só linguagem verbal, porque você está só ouvindo, pela internet, pelas redes sociais, enfim. Por camisetas, porque camiseta, quando você veste uma roupa também, ela pode ter uma linguagem, né? Pode ter um desenho, pode ter uma escrita. Então, esse tipo de linguagem está presente muito nessa questão do anúncio publicitário. Então, eu vou ler aqui com vocês esse início aqui dessa proposição de atividades. Recursos de linguagem no anúncio publicitário. Na sociedade atual, os anúncios publicitários circulam nos mais diversos meios de comunicação, jornais, TV, outdoors, na internet, etc.
e até mesmo em meios de transporte, como ônibus e automóveis. Já viu que em alguns ônibus, né, na parte traseira deles, né, tem anúncios. Se vocês nunca viram, comecem a prestar atenção quando vocês estiverem andando por aí. Então, qual que é o objetivo? É alcançar o maior número de pessoas, né? E esse maior número de pessoas tem que estar dentro aí do público-alvo. Levando a adotar certo comportamento ou atitude, ou né, comprar determinado produto, ou ainda acreditar na boa imagem da instituição ou da empresa anunciante. Quando você coloca um produto para vender, você precisa ter uma publicidade por trás daquilo. Você precisa mostrar qual é o seu produto e você precisa escrever algo também sobre aquele produto, ou falar. E aí é onde entra a linguagem verbal e não verbal, e a mista, tá? Então aqui, né, nós temos aí alguns exemplos de anúncios, que eu quero que vocês façam essa análise aí, tá? O anúncio A, anúncio B, e aí aqui começam os exercícios. Esses exercícios, né, eles né, de início aqui, eles vêm pegando aí essa questão verbal e não verbal, que é o que nós falamos agora há pouco. Então, a partir do momento que vocês fizerem a análise e passarem para cá, lembrem-se dessa conceituação que eu coloquei para vocês, tá? No slide anterior. E aí, os exercícios, eles vão seguindo esse princípio aí do verbal e do não verbal. Muitas das vezes eu escuto assim, linguagem verbal é obrigatório ter verbo? Não, não é. Não precisa ter um verbo, não é obrigatório ter verbo, pode ter verbo ou não. O verbal, ele indica o quê? Que é escrito ou falado, independente de qual classe de palavras que é colocado. E aí segue, né, os exercícios aí nessa ideia do verbal e não verbal, até a página 10. Aí aqui na página 11, nós já vamos falar um pouquinho também sobre recursos de linguagem. Então, olha só, para atingir o público-alvo, os anúncios publicitários da página 9, foram aqueles que eu falei para vocês analisarem, e eu dou uma dica. Vocês dão pause agora no vídeo e façam a análise e aqueles exercícios das páginas anteriores. E aí, terminou? Retorna aqui para a explicação desses de agora, tá? Então, para atingir esse público-alvo, né, os anunciantes, né, os anúncios publicitários da página 9, procuraram estabelecer uma comunicação mais próxima e direta com o consumidor, dando a sensação de que o anunciante dialoga diretamente com ele. Para conseguir esse efeito, são utilizados recursos de linguagem que atraem o leitor. Se você vai vender algo, se você vai anunciar um produto, você tem que chamar a atenção, você tem que mostrar e chamar o consumidor para, né, comprar o seu produto, para ter o seu serviço. Então, olha só, expressões que indicam chamamento. Vai morango aí, freguesa? Então, quando você fala freguesa, você está chamando a pessoa. Isso aí é muito utilizado em feira, né? Em feiras de alimentos. Expressões que indicam pedido, conselho, apelo, ordem. Então, por quê? Porque são palavras, são expressões, né, que vão, né, te aconselhar, vão te chamar. Olha só, sedentarismo. Pare de empurrar esse problema com a barriga. Então, nós temos aí o pare. Esse pare, ele tá te dando uma ordem. Decrete o final da sua prisão domiciliar. Decrete. Novamente, aí tá fazendo um apelo, um pedido, uma ordem. Palavras e expressões que fazem referência ao interlocutor de maneira familiar, de maneira próxima. Lembra quando você começou a pedalar? Então, é uma fala direta com o consumidor. Depois aí aparecem as gírias, né? Telecine Pipoca é só filmaço em versão dublada. Então, esse filmaço é uma gíria. É uma gíria muito utilizada, principalmente no meio mais jovem. Então, tem essa conversa, né, com o público. Palavras de origem estrangeira. Dê um game over na chatice, ou seja, põe um ponto final aí na chatice. Depois aparecem também, as palavras no diminutivo, que são muito utilizadas.
Faça o sol se pôr um pouquinho mais tarde. O homem sempre quis ter asa, mas só inventaram as rodinhas, né? E isso aqui, gente, os aviões têm asas, né? Mas eles voam porque eles têm rodinhas e para atingir uma determinada velocidade, né, para levantar voo. Seguindo aí aqui já, né, continuam os exercícios, tá? Aqui parece mais uma imagem aqui bem interessante. Outra imagem. E mais exercício. Esse exercício 9 aqui não precisa fazer por enquanto, tá? Porque esse exercício aqui, nós vamos deixar para uma outra ocasião, tá? E aí finalizam os exercícios que vocês estarão fazendo aí, né? Dentro da linguagem verbal, não verbal e linguagem mista, tá? Da nossa aula de hoje. Um beijo para todo mundo, bons estudos. Nós continuamos aí com a mesma disponibilidade em tirar dúvidas, auxiliar, tanto lá no Google Classroom quanto no grupo do WhatsApp, tá bom? Tudo de bom para vocês, uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau! Hello, galera do sexto ano, hello, meu povo. Então, voltamos com o nosso terceiro bimestre da nossa disciplina de artes. Eu sou a Iris, professora de artes de vocês, e nós vamos dar continuidade aí aos nossos estudos sobre o mundo, um mundo que eu digo bem interessante, que é o mundo das artes. E nesse terceiro bimestre, nós vamos ver também, dar continuidade, e nós vamos ver coisas bastante interessantes sobre o estudo das artes. Então, galera, artes, como sempre, nesse nosso terceiro bimestre, nós vamos usar o nosso livro de artes. Este livro que está estampado aí na sua tela, ok? Então, como nós estamos no terceiro bimestre, nós vamos ver o livro do terceiro módulo. E para início da nossa conversa, nós vamos começar falando aí sobre o capítulo 5, que está lá na página 53, que é o surgimento do teatro. Então, vamos entender um pouquinho como surgiu o teatro, o que é o teatro, por que ele surgiu. Então, vamos lá. Teatro. O teatro, vocês já devem ter ouvido falar de teatro, talvez já tenham ido para assistir algum show, para assistir alguma peça, enfim. O nome teatro, ele é usado tanto para a peça que você vai assistir, ou do show que você for assistir, quanto para o estabelecimento físico. Então, quando você diz que vai ao teatro, você pode estar dizendo que vai assistir a uma peça de teatro, como você pode estar dizendo também que vai ao local físico, a um local que se chama teatro, certo? Então, em Goiânia, nós temos aí o esplendoroso Teatro Goiânia. Esse da foto, é o Teatro Goiânia, que fica ali no centro da capital. Além de carregar um importante valor histórico, o Teatro Goiânia, ele representa um dos principais centros artísticos da capital. Lá são apresentadas músicas eruditas, principalmente da Filarmônica de Goiânia, dança, eventos relacionados à dança, teatro também. E lá a única coisa que não se tem muito no Teatro Goiânia é shows. Shows dificilmente são apresentados lá, apenas música mesmo, dança, espetáculos de música, dança e peças de teatro. O Teatro Goiânia, ele é reconhecido hoje como um patrimônio nacional. Desde 2003, ele é reconhecido como um patrimônio nacional. Esse foi um dos primeiros prédios
construídos na nossa capital. Atualmente ele possui aí uma capacidade de 850 pessoas, é bastante grande. E ele tem o estilo Art Deco. O que é esse estilo? Esse estilo aí que é o estilo que foi estabelecido como que a cidade de Goiânia iria seguir esse modelo arquitetônico, certo? Então, é muito bonito, já fui ao Teatro Goiânia, lá dentro é muito bonito, é encantador de se estar lá dentro, é prazeroso estar lá dentro. Então, o teatro, ele vem da palavra grega theatron, que significa lugar para ver. Ou seja, é um local aonde você vai para ver algo. Tudo a ver com o nome teatro. Então, vamos lá, galerinha. Do ponto de vista arquitetônico, a estrutura dos primeiros teatros, elas eram bem parecidas. As apresentações eram feitas ao ar livre, em construções em formatos semicirculares, como o que vocês estão vendo aí na foto que eu separei. Então, havia um espaço para as apresentações que eram chamadas de orquestra. Um lugar para o público, né, a arquibancada, que era construída na encosta das montanhas. Dá para ver aí que mais ou menos ele está, né, encostado aí em uma montanha. Por quê? Para facilitar a acústica. Vamos pensar que quando surgiu o teatro lá na Grécia não havia microfone nem caixa de som. Então eles tinham que fazer o possível para que todo mundo ouvisse sem a ajuda de equipamentos. Então a melhor forma que eles encontraram foi fazer os locais de apresentações nas encostas das montanhas para que todo mundo ouvisse. O palco era o local onde os atores se preparavam para as apresentações e colocavam os figurinos, e onde também guardavam os objetos e os cenários. Você vê que hoje em dia já é outra forma. Hoje em dia a orquestra é uma coisa totalmente diferente do que se propôs originalmente, e o palco também, houve aí uma inversão, certo? Vamos lá. Continuando. Por que que inventou-se o teatro? Por causa de quem? Então, esse rapazinho aí, um deus chamado Dionísio. O teatro, ele é uma manifestação artística que faz parte da humanidade há muito tempo. Então ele surgiu mais ou menos por volta do século VI antes de Cristo, lá na Grécia. E alguns historiadores acreditam que ele é o resultado das festas dionísicas, que eram realizadas em homenagem ao deus Dionísio. Em diversos vasos gregos são encontrados representações de Dionísio, que é o deus dos ciclos vitais, né? Nas festividades. E esse deus ele era homenageado em festas anuais que aconteciam aí durante a primavera, que é a época de colheita das uvas. Então, cerâmica. A cerâmica, vocês sabem que para compreender a história é um processo investigativo. Então, como que a gente sabe de onde veio o teatro? Então, esse processo, a gente entende esse processo do teatro por causa das cerâmicas. Por quê? A cerâmica grega e as suas pinturas, as pinturas que tinham nas cerâmicas, elas eram importantes manifestações artísticas da Grécia Antiga. A arte na cerâmica grega ela é considerada um importante legado arqueológico, porque as pinturas presentes nesses objetos elas representam cenas religiosas, cenas do cotidiano da vida dos gregos, cenas de batalhas e cenas de jogos. A gente já estudou sobre isso, eu já falei para vocês dos Jogos Olímpicos que eram
eram bastante usados e dentro do mundo grego era um evento importantíssimo dentro do mundo grego. Então, depois, com o passar do tempo, a gente consegue conhecer e entender alguns hábitos e costumes dessas civilizações através dessas pinturas do teatro, do teatro não, das cerâmicas, certo? Outra coisa, galera, comemoração das colheitas. Então, como eu disse, as colheitas, elas eram festas realizadas na primavera. Por que na primavera? Porque a primavera, por dois motivos. Dois motivos. Primeiro, que a primavera era a época da colheita das uvas. E o segundo motivo é que durante a primavera, as cidades elas ficavam mais bonitas. A própria natureza embelezava as cidades. E isso relembrava para os gregos o ciclo da vida. Porque dentro do ciclo do ciclo da natureza, é possível a gente contemplar aí esse ciclo da vida. A semente que nasce, brota, cresce, depois ela floresce e dá o seu fruto. Então, é por isso que essa época era a época escolhida para a realização dessas festas. Essas festas, elas duravam vários dias, né? E apresentavam-se várias manifestações religiosas e também manifestações artísticas. Entre esses movimentos, a gente tinha aí os cantos, as danças, os sacrifícios, os rituais sagrados, procissões, recitais, enfim, vários eventos, eventos artísticos eram realizados em comemoração a colheita, em comemoração à vida, na verdade. Existem várias teorias sobre a origem do teatro, porém, nenhuma delas é realmente comprovada, mas essa teoria de que o teatro ele é conhecido vem dessas festas dionísicas que surgiu ali na Grécia Antiga, certo? Porque eram feitas todos os anos. E aqui a gente tem um sátiro. Então, nas festas existiam os cortejos, que faziam parte das celebrações que espalhavam em alegria por onde se passava, as pessoas aplaudiam, dançavam juntos, cantavam juntos. Então os cortejos levavam alegria pelas cidades. Os membros dos cortejos eram chamados de coro. Eles recitavam, eles cantavam, dançavam e interagia aí com a multidão que ia seguindo o cortejo. O cortejo era composto por cerca de 50 homens e representavam histórias relacionadas ao deus Dionísio. E o deus Dionísio, existe uma história, uma lenda, um mito, de que o deus Dionísio teria enfrentado um sátiro para salvar a humanidade. Então eles se vestiam aí de sátiros e que é essa figura mitológica que é metade homem e metade bode. E o Dionísio ele enfrentou aí esse sátiro. Então era algo que eles representavam muito durante os cortejos, certo? Então, galerinha, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o surgimento, como surgiu aí, na verdade, uma das teorias de como surgiu o teatro, certo? Então vamos lá para a nossa atividade. Como vocês sabem, em artes, tudo que vocês fazem é atribuído uma nota. Nós não temos uma prova no final do bimestre, nós não temos um teste no final do bimestre. Tudo que vocês fazem, a gente vai aí atribuindo notas, certo?
Então, vamos lá. No Classroom, vocês vão entrar no Classroom, normalmente, procurar lá a sua sala, sexto ano, Colégio Atléticos. Entrando na sua sala, lá no tópico Artes, terceiro bimestre. Galera, não posta no mural, posta dentro do tópico. Vai ter lá um tópico, o surgimento do teatro. Nesse tópico, eu vou postar algumas perguntinhas que vocês vão responder e reenviar para mim. Vou corrigir e atribuir nota a essa atividade. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que as nossas aulas de artes, elas sofreram aí uma alteração. Então, como vocês sabem, além de artes, eu também sou professora de OPE. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos alternar. Uma quarta, a gente vai ter aula de artes. Na outra quarta, nós vamos ter aula de OPE e assim sucessivamente, tá ok? Então, galera, beijinhos para vocês e até a próxima aula, tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Beijinhos e até a próxima.